Olha só, Aí, quem é que Felipe, entrou? tudo bem? Olá, E aí, João, tudo bem? Dr. Herbert, Tudo como é que está? ótimo. Tá tudo ótimo, João. Perfeito. Hoje, curtindo o carnaval em casa e trabalhando bastante, né? Coisa boa. Olha, vamos dar um alô É, aqui, Dr. Herbert, antes de a gente se apresentar, antes de você falar. A Priscila, né? Tá e aqui também o pessoal o Ivaldo e a esposa, que são alunos nossos, o pessoal aqui, o JP, o Alberto, o Agnaldo, o Júnior, legal. Vitória. Sejam bem-vindos aí, gente. Hoje nós estamos aqui para fazer essa live. Ao mesmo tempo, Dr. Herbert, nós estamos no canal do João Ponte Simonetti, nós estamos na comunidade 9010, na agência 9010 do Instagram, nós também estamos no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Tudo ao mesmo tempo, o negócio aqui é tudo bola para frente. Só não chega na NASA, Não chegou ainda, mas quem sabe? mas vai chegar, vai chegar. Bom, gente, hoje nós estamos aqui para fazer uma live incrível, porque será que o advogado ele pode realmente fazer marketing, né? Quais são as barreiras que o advogado encontra para poder fazer marketing? Será que pode? E se puder, né? Quais são as barreiras e como transpor isso? E o Dr. Herbert, ele vai se apresentar aqui agora. É advogado, né? É cliente da agência 9010, né? Está com a gente aqui já há alguns dias, ele vai falar um pouquinho. Tem tido um grande resultado que ele vai contar para a gente também, mas principalmente o serviço dele também é fantástico, né, doutor? Conta um pouquinho do Ah, seu não... produto, apresenta tudo. Então, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert Fernandes, eu tenho cerca de 2 meses aí no mundo tecnológico. Eu era um pouquinho fechado nessa parte de mundo digital, tá? Mas graças ao João e à equipe dele, tá? Me mostrou um panorama diferente. Eu sou formado em Direito, tá? Pela Universidade da Amazônia, tá? UNAMA, desde 2015, mas eu estagio, né? Eu fazia teses jurídicas em alguns escritórios, já estagiei em alguns órgãos públicos, o privado, desde o início da faculdade, tá? Quando eu entrei aí em 2008, tá? Mais ou menos. Então, tenho especialização, na verdade, na área de Direito Civil pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, aqui em Belém, né? Em parceria com a Ideal, e tenho especialização na área de direito previdenciário, né, pela IBRAD, e estou fazendo uma outra especialização também. Hoje o meu nicho principal é direito previdenciário, né? Eu adoro, eu gosto muito de direito previdenciário, é olhar além do seu tempo, não no presente, mas olhando, projetando para o futuro, né? É isso que eu acho não, tenho toda certeza que o direito previdenciário é olhar, tá, para esse futuro que poucos olham. Nós, na verdade, olhamos muito para o imediato, né? Para o agora, para o hoje. Então a gente não planeja muito para daqui a 5 anos, daqui a um ano. É algo que eu e a minha esposa a gente está fazendo uma programação, né? Nós somos muito planejados, na verdade, né? Planejamos muito, né? E às vezes algumas pessoas não gostam disso, mas eu acho que planejar é fundamental na nossa vida, né? E o direito previdenciário está focado nisso, no planejamento. Tanto é que um dos meus serviços também é planejamento previdenciário, né? Legal. Então, é isso. Deixa eu dar um alô aqui, doutor Herbert. Marley, seja bem-vindo. Marley, o Marley é um amigo de muitos anos. Nós fizemos seminários Legal, juntos, está aqui com bacana. a gente. A Belinha. A Belinha falou o seguinte aqui, Herbert, é muito melhor do que pular carnaval buscar conhecimento aqui com você. Ah, lógico, sim. Conhecimento é tudo, né? Eu sou um apaixonado, eu sou um voraz consumidor de conteúdo, de infoproduto, né? De curso de capacitação, tanto na área jurídica, empreendedorismo. Acabei te conhecendo e também participei da mentoria que vocês têm e do curso que vocês ministraram, né? Eu e minha esposa, nossa, adoramos. Foi assim uma sacada genial que vocês dão, né? Prática, tudo muito prático e bem objetivo. Bom, nós estamos aqui numa live com um dilema muito grande, né? Existe aqui algumas regras em relação ao advogado fazer marketing.
E Certo. essas regras, elas são impostas pela livro de éticas da OAB. E, doutor Herbert, grande parte dos advogados e que nós já trabalhamos, já conhecemos, quando eles chegam até nós, ou quando a gente conversa com eles, né? Ontem mesmo eu tive uma oportunidade de estar com um grupo de advogados, que é um grande escritório também de Belém, assim como o seu. E aí, a gente conversando, sempre tem aquele problema. Será que eu posso fazer, né? Então, doutor Herbert, para a gente começar aqui, eu queria perguntar para o senhor, por ser advogado e por conhecer bem, né? Não queria que o senhor entrasse ainda em muitos detalhes, mas eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse livro de éticas da OAB, que fala em relação ao advogado, que é para a gente entender, em primeiro momento, as barreiras que o advogado tem para fazer marketing, para ver se aqui nesse bate-papo a gente encontra as soluções, até chegar no ponto em que o senhor vai poder contar os seus resultados e também o que o senhor está fazendo. Então, você que está aqui participando, né, o Dr. Herbert já tem tido um grande resultado, né, e ele vai contar no final o que ele tem feito e o resultado que ele tem tido. Mas vamos lá, Dr. Herbert, o que é o livro de ética da OAB e o que é proibido e o que pode fazer diante desse livro de éticas, para a gente entender. Beleza. Muitas pessoas não sabem, primeiro, que advogado estuda pra caramba, tá? E continua, após se formar, estuda muito. Todo profissional, tá? Ele tem essa obrigação, tá? De estudar muito. Primeiramente, nosso curso ele dura 5 anos, tá? Depois de formado, eu começo desse início, para vocês entenderem como é que é. Então, a nossa OAB, ela tem um estatuto, que nós falamos que é o Estatuto de Ética da OAB, tá? E esse estatuto, ele tem regramentos. Dentre um deles é a questão do marketing, ou melhor dizendo, da publicidade, tá? A OAB, ela tem uma vedação sobre a questão da publicidade. Eu não posso me autopromover fazendo uma carreata, fazendo um anúncio público, sabe? Colocando um outdoor gigantesco lá com Herbert Advocacia e tudo mais. Há vedações, há limitações, né? Então, o que o Código de Ética ele direciona para que nós possamos fazer como marketing jurídico? É importante entender que o marketing jurídico é todo e qualquer meio de ferramenta que eu utilizo, canais, né, que eu vou utilizando. Até mesmo no seu curso, nós falamos muito sobre redes sociais, e você falou que a rede social, independente de onde nós estejamos, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, enfim, ele vai ser um ponto de encontro, né, que nós encontramos pessoas e passamos e divulgamos esse nosso conhecimento. E a OAB, ela expressa isso. Ela fala o seguinte: ei, advogado, espera lá, você não pode se autopromover, mas você pode mandar informativos, mensagens, conhecimentos para esclarecer o cidadão, a população. Então, quando eu vou e esclareço os direitos de determinadas pessoas, eu estou mostrando para aquele Aí cidadão, pode. né? Aí Então, por pode, exemplo, aí pode. para a gente entender, eu posso fazer um panfleto se eu fosse advogado. Por exemplo, vamos falar do senhor, né, que é advogado. O senhor pode fazer um folheto e mandar distribuir na cidade? Não. Não, não posso, não Pode posso, colocar um tá? outdoor bem grande na cidade com a sua foto dizendo liga para mim que eu vou resolver seu problema? Não pode. Não rola, não dá, não dá, não, Ou não pode fazer isso. fazer um comercial de televisão ou de rádio do seu escritório, por exemplo? Infelizmente eu não posso, há umas vedações, tá? Certo. É, assim, fazendo um comparativo, por exemplo, quem assiste muita série, tá? Eu assistia antigamente algumas séries e tinha uma série muito, acho que é famosinha, né? Vamos colocar assim, Better Call Saul, Ligue para o Saul. Era um advogado e que lá nos Estados Unidos os regramentos, a publicidade deles são diferentes, tá? Uhum. Então é setorizado. Tipo assim, vocês entendem, ou talvez não, mas todo advogado que sai, na verdade, todo bacharel em direito que sai da faculdade, ele tem que fazer um exame de ordem, tá legal? Esse exame de ordem, ele vai me habilitar para que eu me torne advogado. Então, nem toda pessoa que sai da faculdade, tá, ela se torna advogada de imediato, tá? Ele tem que fazer o exame da OAB e, por sua vez,
pagar a OAB e ser inscrito nessa OAB, tá legal? Então, e essa OAB é um exame nacional, tá? Então, por sua vez, a gente faz o exame. Eu sou, por exemplo, eu sou residente domiciliado em Belém, no estado do Pará. Eu faço o exame nacional, mas eu tiro a minha OAB aqui no estado do Pará, tá? E posso advogar livremente aqui no estado do Pará. Agora, se eu advogar em outro estado, eu vou ter uma limitação. Eu posso ter 5 causas, tá, Sim, diferentes em outros estados, tá? certo. E lá nos Estados Unidos, essa publicidade ela é muito mais Ampla. ampla, isso é muito mais aberta para você fazer. Tem publicidade gigantesca de outdoors, de advogados, fazendo a sua marca, né, e tudo mais. E aqui a nossa OAB, ela dá uma vedação nesse sentido. Só para a gente entender, então, se um engenheiro ele se forma, ele pode abrir um escritório, ele, assim como um advogado abre um escritório de engenharia, né? E aí ele pode fazer um panfleto com a foto dele, divulgando o serviço dele, ele pode fazer o que ele quiser. Mas o advogado Isso. não pode. Então, vamos lá. Não. Esse livro de ética da OAB, acabou. Olha, vou ler aqui algumas mensagens. Olha, seja bem-vinda. Porque, gente, só para deixar claro para vocês, nós estamos aqui em 5 canais, né? Nós estamos em 3 canais do Instagram, que é o meu pessoal, o da comunidade e o da agência. Nós estamos em 2 páginas do Facebook, que é o da agência e da comunidade, e estamos num canal também do LinkedIn. Então, deixa eu pegar aqui uma mensagem. A Red Negrão, minha amiga advogada, e simplesmente ela sofre com essa questão da livro de ética. Olha, cuidado, eu acho que não, hein? Eu acho que sua conclusão depois dessa live vai ser outra. Eu não sei, não. Com certeza. Ela está sofrendo porque ela quer, né, doutor? Ou por É, conhecimento, né? um pouquinho. Vamos lá. Pode ser aqui. A Bela. Bela, legal, João. Certo, já leio essas mensagens. Quero comentários sobre a questão da ética. Legal, gente, pode escrever aqui, né? O que você acha do livro de ética, você que é advogado. Doutor Herbert, assim que eu postei há 2 dias ou 3 dias que nós postamos que ia ter essa live com o senhor, uma advogada que também foi aluna nossa, ela mandou uma mensagem assim para mim no privado. João, isso é muito simples. Tudo que eu puder fazer que não fira o livro de éticas da OAB. Eu bati palma para ela, falei Aham. assim, ótimo, é isso mesmo. Então me diz, o que você vai fazer então para não ferir o livro de éticas da OAB e o que a É, internet, né? Porque o grande é, lance que a gente percebe é assim, é proibida a publicidade e essa publicidade que o livro de éticas proíbe é a panfletagem, que eu vou te é. dizer que a gente é contra, né? Então, se a gente for parar para analisar, eu como profissional de marketing e negócio, né? Tenho 19 anos que eu trabalho como executivo, então já são 21 anos de profissão, 19 anos, assim, desde o primeiro contrato que eu assinei, eu sempre fui contra a panfletagem digital. E olha que coincidência, né? O livro de éticas da OAB também. Mas vamos lá entender. Eu queria fazer um comentário aqui, doutor Herbert. O senhor acredita? Esquece agora, faz conta que não existe o livro de ética. Digamos que o livro não existisse, não existe o livro de ética, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Você pode fazer panfleto, pode fazer outdoor, pode fazer tudo. Hoje, eu só quero que o senhor me responda essa pergunta. Com o conhecimento que o senhor tem e as estratégias que o senhor tem, o senhor acha que se o senhor fizesse panfletagem do seu trabalho, o senhor teria o resultado que o senhor tem, comparado ao que o senhor tem hoje? Não, eu não teria esse resultado, porque, na verdade, a OAB, ela faz essas regulações que não são limitações, tá? Eu acho e Importante. acredito, na verdade, que são regulações. Então, a OAB, ela dá incentivos e tem pareceres, né, de alguns órgãos consultivos, tá, que são mais visados que a OAB Federal, tá, que aí vai abranger muitas outras OABs que são as chamadas seccionais. Então, nós temos a seccional, que é a seção, é um quadradinho específico aqui do estado do Pará, e a seccional do Amazonas, e assim por diante, tá? Então, ele tem essa regulação, e eu acho que essa regulação é necessária porque a panfletagem, como você acabou de falar,
indiscriminada, uma metralhadora, um Rambo atirando uma metralhadora ali para acertar um alvo e querer matar todo mundo. É como eu vejo na época, sabe do quê? De eleição. Sabe aqueles santinhos que o pessoal fica sujando a rua? Não Que horrível. tem. Entendeu? É dinheiro jogado fora, aqueles santinhos. E as pessoas reclamam, não reclamam? Então, é muito mais bonito, muito mais belo você informar para o cliente, tá? Porque, quer queira ou quer não, aqui, todas as pessoas que estão entrando agora nessa live, e são empreendedoras, elas têm que entender que elas têm que ter o sangue de vendedor, tá? E eu tava vendo até uma postagem sua agora no teu Instagram sobre o Flávio Augusto. Esse cara é sensacional. É maravilhoso esse homem. É uma pessoa iluminada por Deus mesmo, tá? Independente de religião aqui, mas ele falou assim: venda é importantíssimo. Você tem que saber vender e você vende a todo momento. Então, nós advogados temos que saber vender e primeiramente, a gente tem que saber se comunicar. Olha, no meu curso de direito, quando eu fiz a academia, nós não tínhamos, ou ainda não temos, não sei, dependendo da situação agora acadêmica, da grade curricular, mas uma coisa chamada empreendedorismo, comunicação, tá? Relacionamento com o cliente. E eu vou te falar, antes de ser advogado, eu fui uma pessoa que trabalhou e sempre trabalhei, tá? Eu fui vendedor, tá? Trabalhei com corretagem, com corretor de imóveis, trabalhei com venda de seguros, então eu me comunicava e falo muito com as pessoas, eu gosto de falar. A minha esposa fala que eu sou até o futuro vereador, porque eu falo muito, ligam muito para mim, tá entendendo? Sim. Então, assim, eu gosto de me comunicar com as pessoas. Eu sou uma pessoa ouvinte. Eu gosto de ouvir muito mais a pessoa do que falar. E eu acho que é Ah, isso, na verdade, que falta. Todo profissional, independente seja advogado ou não, ele quer ouvir muito mais a pessoa, entender mais as dores do seu cliente, tá? Porque o meu cliente, ele tem dores, e são dores assim, às vezes, dependendo do nicho, tá? Eu cuido da parte previdenciária, mas se for um direito de família, se for um âmbito empresarial, as dores são sim. muito mais intrínsecas, sabe? Muito mais, assim, precisas às vezes. Direito de família, os filhos, o seu bem. Às vezes você não quer se divorciar, sabe? Tem uma coisa muito mais interior e às vezes o advogado tem que entender isso. Ele tem que ser mais sensível nessas situações delicadas. Então eu que acho não, eu tenho toda certeza que a OAB ela regula isso, mas ela tem uma regulamentação que a gente pode sempre vender, mas não vender como você falou no seu curso, saber vender, né? Como o exemplo que você colocou lá na no nosso curso prático do Steve Jobs, ele falando, nossa, ele estava todo o tempo vendendo. É impressionante. O cara, um vídeo há, acho que é 20 anos atrás, não é isso? É de Ele tava 81. 80, nossa, 30 anos atrás, entendeu? Mas aí ele tava massacrando os seus concorrentes, mas com uma sutileza, entendeu? E ele tava se autopromovendo. E é isso que nós devemos entender e saber, Exato. informar para o cliente, tá? É dizer para o cliente sem juridiquês, entendeu? Há Agora, lógico as doutor, vedações. o Dr. Herbert, ele olha para a situação e eu quero dizer para você, eu divulguei essa live para vários empresários e eu disse, olha, através do marketing para advogados, da boca de um advogado, você vai aprender o que você precisa fazer no seu negócio. Você precisa olhar para a barreira e só pensar o seguinte, como que eu vou transpor ela? De uma forma ética, honesta e buscando resultado, né? Para mim, João, particularmente, doutor, o livro de éticas da OAB vem para ajudar o advogado. Eu não sou advogado, tá? Não sou formado em direito, não tenho nada com essa área, tá? E eu tenho advogado na empresa, tenho advogado para todo lado, conheço vários advogados. E o que acontece é que o advogado, assim como qualquer outra área, ele precisa ser ensinado, precisa aprender a vender, como disse o Dr. Herbert.
Se você não é vendedor, você vai ter que aprender a vender, né? É Porque a verdade. venda é a base de tudo. Aliás, é a venda que sustenta o mundo e toda a economia e tudo mais. Agora eu vou te dizer uma coisa. Você, advogado que está assistindo essa live, não critique mais o livro de éticas da OAB. Agradeça, sabe por quê? Você está tendo a oportunidade de começar direito. Concorda comigo, doutor Herbert? Diz alguma coisa para mim. Concordo, eu concordo plenamente. Assim, no início da minha carreira, tá, gente? Antes do mundo online, eu vivia no offline. Então, a minha estratégia principal, eu vou contar para vocês, tá? Era sair da capital e ir para o interior. Eu advoguei por muito tempo no interior, tá? Então, eu pegava, ia, ônibus, charrete e tudo mais, pra, popopô, até para chegar no interior. Não, tô brincando, mas eu ia para o interior porque eu sentia uma situação que antes do offline, quer dizer, do offline, eu sentia que o seguinte, a necessidade de advogados no interior era muito maior. E é verdade, é muito maior, tá? Mas era sacrificante para mim, porque eu sempre fui um cara de fazer as contas, de planejar, de olha, eu saio daqui, vou para ali, mas eu gasto tanto, quanto, porque você empreendedor que está ouvindo, você sabe que é difícil. Nem sempre, todos os meses, você vai conseguir caixa. E às vezes você tem que abdicar, você tem que ter um planejamento, tá, financeiro muito bem detalhado, ter o caixa da sua empresa, tá, assim, há um aporte de 6 meses, que é aquela reserva de emergência. Nossa, gente, quantas pessoas faliram nessa época de pandemia e que não sabem nesse mundo digital? Olha, eu tava falando, João, para minha esposa, que eu fiquei assim, assim, comovido, na verdade. Eu tava lavando o carro, né? E aí um senhor, ele tava vendendo bolo. E ele tinha um sotaque que não era paraense. Ele era, acho que, paulista, talvez, não sei. Mas ele tava vendendo bolo. Sabe aquele bater palma e ir em cada Sim. casa? Agora imagina um cara com essa internet que a gente tá. Eu não sei a qualidade do bolo dele, mas imagina ele não saindo de casa, ele fazendo uma copy, que vocês vão aprender com o João, que é copy, ele fazendo um engajamento necessário para o público dele e fazendo tudo isso numa rede social chamada Instagram, que é gratuito, Facebook, tudo isso. E ele vendendo, muito mais é isso, que ele vendendo, porque a pessoa ela vai comer aquele bolo dele e vai adorar e vai postar. Nossa, ele não vai precisar andar, suar a camisa, literalmente. Esse senhor, ele tava, acho que ele estava desde as. Era 9 horas quando eu vi ele, acho que estava desde as 7 da manhã andando, vendendo bolo e tudo mais. É um empreendedor nato. Estava vendendo aquilo. Agora imagina se ele sai desse offline e vai para o online. Imagina o quanto isso ia melhorar na vida dele. Então tem muita gente que ainda não abriu a caixinha para ver essas situações de a marca, o seu branding. Se vocês não sabem o que é branding, vão procurar. Vocês têm que trabalhar o seu branding, a sua marca de vocês, a imagem de vocês. Então são coisas que acho que, na verdade, o que falta do nosso empreendedorismo é um conhecimento e um pouco de ousadia. Acreditar. Entendeu? É acreditar nessa nova tecnologia que está chegando, que aqui chegou com tudo, viu? Ela colocou 2 pés na porta mesmo e abriu e você, se você não agarrar esse cavalo que está passando selado, você está perdendo a oportunidade, entendeu? E- Surpreendente. Porque vira aula. O senhor dá aula, doutor. Né? E não, olha que só, isso. eu agora lembrando aqui, gente, doutor Herbert tem o Instagram dele desde o dia 20 de janeiro do mês passado. Ele vai fazer um mês. Ele ainda vai fazer aniversário de um mês que ele está trabalhando nas redes sociais, tá? Vou fazer esse mesário, vou bater palma lá. Doutor, olha, a Ana, ela fez a seguinte pergunta. Tem aqui, eu tenho várias perguntas que a Carla colocou. Eu vou ler algumas aqui para o senhor responder. A Ana falou assim: Doutor Herbert, incrível, em menos de um mês entrei no seu perfil com 53 seguidores. Ela entrou lá e o senhor fazendo cliente. Isso é marketing de relacionamento, doutor? A Ana te perguntou. É marketing de relacionamento, sim. É um marketing mais puro que existe nessa vida, tá? Assim,
Eu não sei, independente da religião de vocês, tá? Mas assim, eu e a minha esposa, a gente lê muito a Bíblia. E a gente segue uma situação do Novo Testamento de Jesus Cristo. Então, olha lá, JC, para quem não acredita, tudo bem, tá, mas espera numa coisa. O JC, Jesus Cristo, ele tinha um marketing de relacionamento sensacional. Então aprende com esse cara. Ele falava, conversava com todo mundo. O marketing dele era pregar a sua imagem, né? E tinha um branding muito forte. Era simples. Então aprende com essas situações vivenciais e veja também na natureza como se relacionar com as pessoas e saia dessa caixinha, tá? É basicamente você se conectar com outras pessoas, tá legal? Então, em toda a minha carreira, eu tive muitos percalços. Nossa, tive muitos percalços. Se a minha mãe tivesse aí com essa tecnologia, que ela tem uns certos problemas de visuais e tal, mas se ela pudesse me ouvir, ela estaria orgulhosa. E ela sempre foi a pessoa que mais acreditou em mim. Mas eu tive muitos problemas iniciais, né? Até demorei, assim, só para falar para vocês, eu demorei um ano para passar na OAB, né? Então eu tive que ralar muito nesse sentido, mas eu sempre acreditei. E outra, eu tinha uma mentalidade que eu pensava o seguinte: nossa, eu vou passar na OAB e os caras, melhor dizendo, as pessoas vão me procurar. É muito engano isso. As pessoas nunca vão te procurar, meu filho. Seja atrativo, seja uma pessoa que atraia as outras pessoas para procurar você. Deixa eu te falar, Ana Carla. Ana Carla, eu sei de qual do que você está falando. O Dr. Herbert também sabe que a gente já falou sobre isso. É assim, eu vou te fazer uma pergunta, né? Você já disse que a sua irmã está usando isso aí e não está dando certo. Vamos lá. Não tem como dar certo. Você repostar uma notícia de lei para os seus seguidores é a mesma coisa que você falar assim, ó, você não precisa de mim não, vai lá na fonte e pesquisa lá e se vira para entender. O cliente do advogado, ele não quer entender de lei. Se ele quisesse entender de lei, não precisaria de advogado. É a mesma coisa se todo mundo entendesse de tudo, ninguém precisaria de ninguém, não existe isso. Então, Exato. uma coisa é você pegar uma lei, né, e você fazer um vídeo dizendo, gente, houve aqui essa mudança de lei, e eu quero dizer o que isso vai causar de impacto para você, o que você pode fazer para poder superar essa mudança. Opa, aí eu viro até fã desse cara. Agora, pegar lá uma postagem pré-pronta, só colocar uma logomarca e colocar ali, e daí você entra no perfil do outro advogado é o mesmo, não vai dar certo. Não Mesmo rola, porque né? tem um negócio chamado de personificação, né? Tem que ser pessoal para cada um. Exato. Os seus vídeos também são assim, doutor? Fala pessoalmente com as pessoas, né? A gente sabe disso. Eu acho engraçado que até às vezes quando eu tô fazendo vídeo, eu tento imaginar um cliente na minha frente. Ele faz uma pergunta para mim, eu, sabe, faço esse ensaio Falou tudo, mental. falou tudo, falou tudo. É, E teve essa até uma resposta para aquele amigo, né? Que falou, como que isso, fazer um vídeo? Olha, você não vai poder fazer de olhos fechados. Mas imagina que na sua frente tem um cliente, você está conversando com ele e você precisa mostrar para ele aquela solução que só você tem. É isso, exato, exato, né? Olha nos olhos dele. Bom, exato. mais uma pergunta, doutor Herbert. E eu gostaria de fazer um apanhado da nossa live para quem entrou agora, e porque tá muito interessante isso aqui. Eu não sei se para vocês, mas para mim, eu já tive uns 3 insights aqui que eu já vou anotar assim que terminar a live para não esquecer. A Legal. Roberta, é o seguinte, João, já assisti seu treinamento, participo da comunidade, conheço a Agência 9010 através das redes sociais, eu acho incrível as postagens que vocês fazem e o quanto vocês tocam. Obrigado, Roberta, mas eu queria uma pergunta. Tem elogios? Tem bastante, tá, doutor? Tem bastante Que elogios por bom. sim, tem vários aqui. Agora tem mais uma aqui, ó. Esse daqui foi no canal da comunidade. Ah, tá. Aquele rapaz, ele trabalha com sapatos. Ah, legal. Que Bacana. conhece, ele trabalha com sapatos. Ó, que bom. Você nem é da área de direito e teve aqui uma abertura, né, uma quebra dessa limitância daquilo que você está. Nossa, e desculpa fazer um parêntese aqui. E, cara, há uma dificuldade muito grande aqui, tá? Em todo o estado, eu acho, em toda, não sei, em todas as lojas.
A gente entra para, independente, tá? Loja de sapato, enfim, os vendedores, eles não sabem atrair o cliente. Eu e a minha esposa, a gente está reformando a nossa casa e a gente vai muito para loja, enfim, procura, economiza e tudo mais, e a gente vai na loja, tal. E, João, é uma quantidade gigantesca de pessoas que elas não sabem conversar com outras pessoas. Elas não encantam a pessoa, sabe? É impressionante, é como a gente acabou de falar, parece que é tudo imediato, tem que ser muito rápido. Não é assim, filho, calma. Para um bebê nascer, né, leva 9 meses. Não te afoba, te acalma, né? Então, É, não acho assim, e a pessoa não dá nenhuma importância, sabe? Te faz assim, umas perguntas sem lé com cré, não identifica quem é a tua personalidade. Tudo isso quando eu vendia, e ainda vendo, né, na verdade, mas nos primeiros contatos iniciais, que pessoas vendedores falavam, olha, você tem que agir dessa forma, analisar o seu cliente, fazer perguntas, ver os gestos, os trejeitos, as emoções que eles transpassam na hora para você. Tudo isso são feelings, são insights que você vai pegando e você vai capturando aquela hora. E vai ter um momento certo para você vender aquilo. sim. Não tem isso. Não tem isso. Entendeu? É. Então, para o nosso colega aí que vende sapatos, faz cursos de autoconhecimento, tá? Olha, um curso muito interessante do João, que ele dá dicas muito práticas, muito exatas, entendeu? Para você alavancar aí no mundo online. É uma Esse boa também. treinamento que o Dr. Herbert está dizendo é porque a agência 9010 ela tem dois braços, né? Ela é uma agência que presta serviço, que cuida de empresas, marcas, profissionais como o Dr. Herbert, que é nosso cliente, e também nós temos um braço de ensino que é a comunidade 9010. Então a comunidade ela é voltada para ensinar o empreendedor. Por que isso aconteceu, doutor? Porque nós vimos que a agência trazia um resultado, mas o empreendedor não conseguia escalar porque o negócio estava preso. Então tem que ter, o dono do negócio tem que ter conhecimento, tem que ter informação, ele tem que assumir a responsabilidade do negócio dele. Não é deixar para uma agência. A agência não é responsável pelo seu negócio. A agência ela Lógico. vai cuidar de uma parte do seu negócio, assim como você tem funcionários que cuidam de outras partes, você contrata outras empresas para outras, enfim. A responsabilidade do negócio é do dono do negócio. Né? Então o Dr. Herbert fez, né? Inclusive nós abrimos nesse ano em Belém mentorias. O Dr. Herbert e a esposa até entraram também nesse grupo de mentoria. Isso aqui é bem bacana. Vai começar essa semana o seu grupo, né, doutor? Tô ansioso. Já Mas agora, preparei caneta e papel e tablet, tudo tecnológico, físico e online. tudo. Mas vamos lá, vamos retomar aqui. Primeira coisa, existem barreiras para os advogados fazerem marketing? Sim, existem barreiras reais, que é o grupo, né, que é do livro de éticas da OAB, onde restringe a panfletagem. Porém, nessa live nós estamos deixando claro para vocês que a gente bate palma para a OAB, porque isso ajuda os advogados, não atrapalha. Tá? Com O livro de certeza. éticas da OAB, ele está ali para ajudar, para trazer uma direção, e alguém, sendo sábio ou não da área de comunicação, acertou. Porque proíbe o advogado de fazer uma coisa que você, independente do seu negócio, não deve fazer, que é a panfletagem. Panfletagem é cansativo, não diz nada, não gera valor, não gera equity, não faz você vender mais caro, não faz você fidelizar o cliente, não faz absolutamente Legal. nada. Né? Legal. Então, Tu tava falando de, desculpa, tava falando de equity. Eu tava vendo que o nosso colega lá, o Flávio Augusto, falando sobre equity. Sensacional. sensacional. Então, a equity, o valor, gerar valor para a tua marca, para o teu negócio, né? Ao ponto de alguém até desejar comprar o seu negócio, é totalmente contrário à panfletagem. A panfletagem não traz absolutamente nenhum resultado, tá? E a panfletagem digital é a mesma coisa. Então, nós chegamos à conclusão que a OAB ajuda os advogados. Agora, o que precisa? Né? E agora, pegando o exemplo do Dr. Herbert, sair da caixa. Dependente se você é advogado, engenheiro, se você tem empresa, se você presta serviço, se você tem aluga carro, se você é taxista, se você tem loja de roupa, se você é fabricante, se tem fábrica, vende sapato, como o nosso amigo falou aqui, independente do seu negócio, você precisa
fazer um marketing que gera relacionamento. Foge de ficar repostando notícias, foge de ficar postando seus produtos, foge de você ficar falando aquele tanto de informação que não inspira ninguém. Ninguém vai ter vontade de comprar de você porque você sabe muito ou porque seu produto, entre aspas, na sua visão, é o melhor. Isso não existe. A pessoa vai comprar de você, o cliente vai comprar de você se ele gostar de você. Porque se ele não gostar de você, tem mais 50 mil, né, que podem ter o seu produto. Exato. Algumas empresas, até para pegar aqui esse gancho, elas acreditam que o produto e o serviço deles é único. Ah, não, esse produto só eu fabrico. Deixa eu dar uma notícia para você, amigão. Se eu quiser, João, ir para a China e fabricar um celular, comparar a tecnologia da Apple, eu posso. Basta eu ir lá numa fábrica e falar, eu quero esse modelo, com esse meu nome, vai chamar João agora. Celular do João. Eu vou lá, encomendo, eles vão entregar aqui, ó, na minha empresa. Vai chegar um contentor, aí vai lá a transportadora, tira do contentor e traz para mim as caixas de celulares que eu mandei fabricar. O seu produto jamais será único, o seu serviço jamais será único. Porém, você pode ter inovação e você sendo uma pessoa que se comunica muito bem, o mercado vai dizer, não, eu só quero o Dr. Herbert. Certo, doutor? É. Eu só quero o João, eu só quero a marca A, certo. A marca B, né? Com então, certeza, isso é verdade. Mais através do marketing de conteúdo. Dr. Herbert, o senhor é um modelo de sucesso. Né? Não porque o senhor é nosso cliente, não. Mas é aquele tipo de pessoa que conseguiria fazer sozinho. Com certeza. Né? Eu sei que você não vai concordar, talvez. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. O senhor está feliz com os resultados que o senhor está tendo com o trabalho da agência? Tô muito feliz e assim eu vislumbro, eu analiso e olho muito mais à frente que vai ter resultados maiores, muito maiores, entendeu? E assim, eu acho que todo mundo que está assistindo agora, acho que são duas coisas principais que vocês têm que entender para vocês. O mindset, o que é isso? É ter um modelo mental, as suas crenças. Principal, eu acho que é isso, que no curso do João ele bateu bem forte nisso. Se eu tenho crenças que eu não consigo, que eu não posso, que isso é assim, isso é assado, isso é cozido, analisa e olha para os demais. Quando eu resolvi sair de um escritório que eu trabalhava e montar o meu escritório, tá? Tendo aí uma carteira de 100 clientes, eu analisei muito o que aquele outro escritório fazia. E desculpa falar, eu nunca quis ficar naquele espaço sabendo que alguém estava lucrando muito mais daquilo que eu poderia lucrar. Ou melhor dizendo, utilizando, vou falar assim, entre aspas, tá? O meu conhecimento. Então eu tinha o potencial, e tenho, na verdade, o potencial de aumentar muito mais o meu lucro. Agora cabe a vocês, gente, a você sumano, aí do meu estado do Pará, a analisar isso e a entender que essa mentalidade mental que vocês têm agora não pode permanecer. Então levanta. Hoje o empreendedorismo ele tem que levantar muito mais nesse ano de 2021 para 2022 e até o infinito e além. Como eu falava, o Buzz Lightyear. Então, saca só, para com essa mentalidade mental que você não vai conseguir, que você, sabe, não tem esse vitimismo, esse mimimi, para. Então, analisa o teu espaço hoje, coloca na ponta do lápis, porque só através dos números você vai saber realmente como você está. E se tiver a possibilidade, faz cursos de capacitação, assim como a mentoria do João, que dá um feeling, uma coisa prática muito legal, entendeu? E descobre e haja, faça uma ação, deixa de ficar parado, tá? Eu acho que é isso que a gente tem que ter. E o senhor, assim como o senhor não aceitou, né? Como que eu vou ficar aqui, alguém usando o meu conhecimento? Eu vou usar meu conhecimento para eu crescer. E ele falou, e eu também quero dizer para você, eu quero te incentivar. Levanta a cabeça, vai fazer marketing de relacionamento, sai dessas postagenzinhas aí e crenças limitantes de que ó vida aos céus e bola para frente. Doutor, obrigado
quero agradecer Eu que mesmo aqui agradeço. a sua atenção. Obrigado por aceitar esse convite, tá? Para nós é com muita honra. Obrigado por ser nosso cliente da agência. É uma honra ter o senhor como cliente e também Obrigado. participando aí dos treinamentos, né? Que o senhor e a esposa têm participado das mentorias. É uma honra. Muito Dia obrigado, doutor. 18. Dia 18 é a nossa mentoria. Às 18 horas. Ó, e curtam, viu? Façam esse curso. É um divisor de água bem interessante, tá? Vejam todos os stories do João, que ele faz ensinamentos sensacionais. Obrigado, doutor. E quem está aqui também vai lá acompanhar o doutor Herbert, vai aprender com ele lá como é que ele faz esse marketing de relacionamento que tem funcionado tanto. Doutor, obrigado. Obrigado. É um grande prazer, gente. Obrigado vocês que ficaram conosco até aqui e que Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal. Até mais, doutor.